sol não vai brilhar no céu e dirão: Elias já se foi, o tempo de Elias passou, Moisés já não está mais na terra, já se foi, João Batista também já se foi, Eliseu não faz mais parte, Pedro, Paulo, todos eles já não fazem mais parte desse tempo, não estão mais aqui na terra. Mas assim como nos dias deles, havia muita necessidade, e hoje a necessidade é tão grande como naquele tempo. E eu te pergunto, onde estão os homens desse tempo? Onde estão os Elias desse tempo? Onde estão os Moisés desse tempo, capazes de abrir mares, capazes de serem sustentados 40 dias sem comida e bebida? Onde estão esses profetas Elias, capazes de massacrar 450 profetas do diabo, de Baal? Onde estão os Davis para compor salmos segundo o coração de Deus e para pelejar em guerras que vão conquistar reinos inteiros? Onde estão esses homens? Será que os homens de hoje são capazes de mudar o cenário do mundo? Porque todos esses grandes homens que eu citei, que Deus usou por todos esses séculos, eles mudaram o cenário. Eles mudaram o cenário da terra, de um continente, de um estado, de uma região, de uma nação, do mundo inteiro para Jesus. A geração atual não se pode comparar com nenhum desses homens, desculpa dizer. Os homens que estão aí não servem, a maioria deles, de exemplo para ninguém. Muitos que se intitulam apóstolos, se intitulam homens de Deus, nada tem com esses homens, nada parecido tem. E nós não estamos vendo isso nesse tempo. Homens dispostos a morrer por Cristo, a viver 100% por Ele, a renunciar tudo por causa do Evangelho de Cristo. E hoje, atualmente, para ser chamado homem de Deus, para ser comparado a Moisés, a Davi, a qualquer outro, alguém hoje para mudar o cenário mundial, para mudar, causar um transtorno nessa terra, precisa ser inteiramente dispostos, precisa ser homens dispostos a entregar a sua vida inteira, a sua vida de forma incondicional. Ele precisa de homens e mulheres que entreguem a sua vida 100%, que entreguem a sua razão, o seu intelecto, que entreguem o seu corpo, a sua alma, a sua família, que peguem os seus prazeres, sonhos e projetos e que crucifiquem eles com Cristo. Se você quiser fazer a diferença, se você quiser fazer diferença da massa, você não pode dividi-lo com ninguém. Somente aquele que respirar Cristo, que viver para Cristo, que a sua causa de beber uma água, comer uma comida e vestir uma roupa seja em prol de Jesus, seja em prol da igreja, só esse vai mudar. Você tem visto com você ou com outros que você conhece, que não tem conseguido crescer, que não progride, que não tem avanço, que não rompe em área nenhuma, principalmente o ministério, porque não entrega a sua vida de maneira incondicional, estão estacionados, estão atrasados, estão amarrados, não têm experiências com Deus, não ouvem a voz de Deus, não discernem o Espírito Santo, não têm ousadia e intrepidez, são carnais, derrotados, amarrados, porque não se entregaram a Cristo. Você não necessita de ninguém para crescer. Põe uma coisa na sua cabeça: a culpa não é de ninguém. Você é livre, independente, porque o véu está rasgado. Deus entregou a nós um livro e uma unção, que é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, e nós podemos todas as coisas com isso que Ele nos deu. Não há limites para a tua fé, para a tua consagração, para a tua busca.
Você pode fazer seus votos particulares. Você mora no país livre. Você pode orar horas e horas, porque ninguém vai te impedir. Você pode buscar. Você pode crescer no teu quarto, coisa que homens não crescerão em anos de colégios, de estudos bíblicos. Querido, qualquer um pode ser usado por Deus. Qualquer um que está aqui, está me ouvindo, pode ser o novo Elias. Pode ser as mulheres e os homens fantásticos que essa terra já teve. Um homem para ser usado nessa envergadura, um homem para ser usado nessa envergadura, ele paga um preço altíssimo. Um homem chamado Hudson Taylor foi fazer missões no interior da China, e ele orou por anos para Deus dar uma esposa para ele não fazer a obra sozinho. Durante anos de dor, de doença, de perseguição, de trevas, e ganhando almas para Jesus, a mulher e os 2 filhos que ele tanto pediu, Deus leva. A mulher dele morre, uma das filhas dele morre, ele perde. Vai custar uma vida. Deus não pode dividir a sua vida ministerial com o seu prazer pessoal. Tem homens que Deus quer trazer totalmente para Ele. Vai ser duro. Vai ser duro. Sim, como David Brainerd. Olha a frase que David Brainerd escreveu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso, Deus, servir para o progresso do reino de Cristo. Olha só o nível. Esse homem morreu com 29 anos, mas ele deu totalmente a sua vida para o reino. Você pode me dizer, mas são muito duras essas palavras, pastor. É muito duro o que você disse. Certa vez Jesus pregou um sermão desse, e a multidão disse: o que eu estou dizendo não é nada antibíblico. Quando Jesus apertou um pouquinho mais as palavras do sermão, eles disseram: duro é este sermão, quem pode ouvi-lo? Duro é. E a maioria se dispersou, e sobrou os discípulos. Ele disse: vocês não vão com os outros? O Evangelho tem muita parte de bênçãos, mas o Evangelho também mostra coisas que vai contra a nossa consciência às vezes, e contra qualquer padrão da sociedade. Tem um versículo que diz assim: agradável é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Vamos entender isso. Você diz: mas pastor, e meus sentimentos? Eu tenho um problema emocional, eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho angústia. Eu não vou conseguir, eu estou desanimado, os meus sentimentos me controlam. Querido, eu vou te dar uma frase que um homem de Deus falou: para que sentimentos se existe fé? A terra está cheia de violência, diz Abacuque. As pessoas não buscam mais a Deus. Ele está a procurar aquele que adora em espírito e em verdade, que o ama de maneira incondicional. Verdadeiros homens de Deus, que estão lá em Hebreus 11. Homens que a terra não é digna de ter pisado esse chão. Você tem ideia do que é isso? O nível que isso representa? Que o Espírito Santo quebrante o seu coração para entender isso. Que Deus não penetre nos ouvidos seu, mas lá no seu espírito, na sua alma. Você já ouviu falar de George Miller? Um grande evangelista do passado. Olha o comentário que fizeram de George Miller. Eu ouvi falar que quando George Miller ora, o céu para. O céu fica em silêncio para ouvir a oração desse homem. Hudson Taylor deu toda a sua vida pela China.
fez missões como ninguém naquele país. E ele dá uma frase dessa: se eu tivesse 100 vidas, eu daria todas elas pela China. O sol nunca nascia sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos orando. Deus está procurando homens e mulheres assim. Será que tem alguém que está aqui presente, quer ser tal homem?